Bem-vindos ao Mental Chip. Sabe, se a pobreza é um fardo tão pesado, o que será que acontece quando a gente aprende a curá-la? Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo nas 7 soluções atemporais da Babilônia, aquelas que nos ensinam a construir uma vida de verdadeira prosperidade. Olha, para quem já está acompanhando a nossa jornada, a gente começou com o Bansir e o Kolbe. Lembra? Dois caras comuns que simplesmente decidiram que queriam mudar de vida. Eles foram atrás do Arcádio, o homem mais rico da Babilônia, e com o sábio Algames aprenderam os 3 pilares da riqueza. Só que agora, essa sabedoria, que era para poucos, está prestes a se tornar pública. O Arcádio assume a missão de transformar a sua própria experiência em lições eternas para todo um povo. E é aqui que a nossa história de hoje realmente começa, bem no centro do poder. O grande rei Sargon volta vitorioso de suas batalhas, mas encontra a própria cidade, mesmo com toda a riqueza e grandiosidade, enfrentando uma crise silenciosa, mas assim, devastadora. A pobreza estava por toda parte. O chanceler do rei chega com uma notícia bem sombria. Apesar de todo o ouro que entrava na cidade, com as grandes obras e conquistas, o povo mesmo não via a cor desse dinheiro. A grana simplesmente escorria para as mãos de um grupinho pequeno de homens ricos. A conclusão foi inevitável. O problema não era a falta de ouro na Babilônia, mas sim a falta de conhecimento sobre como conseguir e, principalmente, como manter esse ouro. E diante desse problemão, o rei Sargon teve uma ideia ousada. Em vez de simplesmente sair distribuindo moedas, o que não resolveria nada a longo prazo, ele decidiu distribuir conhecimento. E para essa missão, ele convocou o único homem que poderia dar conta do recado, o próprio Arcade. A ordem foi bem clara: ensinar a 100 cidadãos comuns os segredos para construir uma fortuna, para que eles, depois, se tornassem os professores de todo o reino. E pronto, o palco está montado. 2 semanas depois, lá no grandioso Templo do Saber, uma multidão se reúne. E não eram nobres nem generais, era gente comum. E diante deles, o Arcade se levanta. Mas não como um milionário distante, sabe? Ele se levanta como um professor, pronto para compartilhar o caminho que ele mesmo já tinha percorrido. Segurando uma bolsa de couro vazia, ele faz uma promessa que ecoa por todo o templo. Ele não oferece ouro, mas algo infinitamente mais valioso: a sabedoria para curar a pobreza de uma vez por todas. E ele deu um nome para isso: as 7 soluções para uma bolsa vazia. O Arcádio começa, claro, pelo alicerce. As 3 primeiras soluções são os pilares, sabe, aqueles que a gente não pode ignorar. São os primeiros movimentos no grande tabuleiro da riqueza. São os princípios que transformam o simples desejo em disciplina e a disciplina em ouro de verdade. E a primeira lição é talvez a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas. O Arcade diz o seguinte: para cada 10 moedas que entrarem na sua bolsa, só tire 9 para gastar. A 10ª parte, essa é sua. Não é para o padeiro, não é para o sapateiro, é sua. É o famoso pague a si mesmo primeiro. Essa moeda não é uma despesa. Ela é a semente da sua árvore da riqueza. É o comecinho da sua liberdade. Tá bom, mas o que fazer com as 9 moedas que sobraram? Bom, a segunda solução é o controle. E aqui o Arcade revela uma verdade que é meio desconfortável. Os nossos desejos são infinitos. E as despesas necessárias, acredite, elas sempre vão crescer para consumir toda a nossa renda se a gente não colocar um limite. O segredo é fazer um orçamento, separar o que é essencial do que é só um desejo e viver bem dentro do que se ganha. Lembre-se, não é o quanto se ganha que enriquece, mas sim o quanto de autocontrole se tem. Certo, com a bolsa começando a engordar e os gastos sob controle, a gente chega no passo que multiplica tudo. A terceira solução é colocar cada moeda para trabalhar. O Arcade usa uma metáfora genial. Cada moeda guardada é um escravo dourado que tem que gerar mais moedas para o seu dono. E os filhos desses escravos, ou seja, os rendimentos, também precisam trabalhar, criando um verdadeiro exército de ouro que flui sem parar para sua bolsa. O ouro, ele diz, é o servo mais fiel do homem sábio. Construir a base é fundamental, claro, mas o trabalho não para por aí. As próximas 4 soluções falam sobre longevidade. Elas ensinam como proteger o que a gente já conquistou e garantir que o crescimento seja seguro e, principalmente, duradouro. A 4ª solução é uma lição de prudência. O Arcade conta que ele mesmo perdeu as economias de um ano inteiro quando confiou elas a um fabricante de tijolos que prometeu comprar joias raras. A lição foi dura, mas ficou clara. Invista apenas com conselho de gente experiente na área. Fuja de promessas de lucros fáceis e rápidos. A proteção do seu dinheiro sempre, sempre vem antes do lucro.
A quinta solução vai um pouco além do ouro. O Arcade aconselha a todos que tenham o seu próprio teto. Uma casa própria, ele explica, não é só um abrigo. É um investimento que diminui as despesas no futuro, enche o coração de confiança e dá aquela estabilidade que a gente precisa para buscar outras conquistas. Ter um lar é o primeiro sinal de uma prosperidade verdadeira. A sexta solução é um ato de responsabilidade com o tempo. A vida tem estações, né? E a força da juventude não dura para sempre. É dever de cada um se preparar para os dias que virão, garantindo uma renda para a velhice e amparo para a família. Como diz o Arcacide, o homem sábio planta hoje as árvores que darão sombra aos seus filhos amanhã. O futuro se constrói no presente. E por fim, a sétima solução, que revela a maior fonte de riqueza de todas. O Arcade ensina que o desejo de prosperar tem que vir, claro, mas ele precisa ser seguido por ações concretas para melhorar as próprias habilidades. Quanto mais uma pessoa aprende, mais ela pode ganhar. O maior ativo que a gente pode cultivar é a nossa própria capacidade. Ao final das 7 lições, o silêncio no templo era diferente. Não era mais um silêncio de dúvida, mas de compreensão. Aquelas 100 pessoas não receberam ouro, mas receberam algo muito melhor, as chaves do cofre. Elas entenderam que enriquecer é um processo, é uma ciência que pode ser aprendida. E é aqui que o Arcade entrega a sua conclusão mais poderosa. A falta de dinheiro é só um sintoma. A verdadeira doença é a falta de conhecimento financeiro. As 7 soluções que ele compartilhou são o tratamento que transforma uma pessoa comum na senhora de sua própria fortuna. Então, o que o grande Arcade nos revela é que a prosperidade não é um ponto de chegada, sabe? É um ciclo virtuoso. Começa com o simples ato de guardar, cresce com a sabedoria de investir e proteger e se perpetua através do tempo. Como ele mesmo diz, o ouro sorri para quem o trata com respeito. Mas, como o próprio Arcade diria, né? Sabedoria que não é colocada em prática não vale nada. Conhecimento por si só não enche bolsa nenhuma. A verdadeira transformação só acontece na ação. E agora a pergunta para quem está ouvindo. Qual dessas 7 soluções fez mais sentido? A disciplina de guardar o primeiro décimo, o controle sobre os gastos ou a coragem de fazer o dinheiro trabalhar? Compartilhe aqui nos comentários qual vai ser o seu primeiro passo para transformar esse conhecimento em prosperidade. Se esta análise foi valiosa de alguma forma, considere apoiar o nosso canal. E para mergulhar ainda mais fundo na sabedoria da Babilônia, os links para o livro O Homem Mais Rico da Babilônia estão aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!